Fala jovem, beleza? Vamos a mais uma aulinha do nosso tema 1 de Físico-Química. Essa aulinha agora falando de reagente em excesso, reagente limitante. Pessoal, quando a gente está evoluindo nessas aulas, a gente está, na verdade, trazendo você para uma condição mais real do nosso dia a dia. Quando a gente combinou as devidas proporções na aula passada para falarmos de estequiometria, nós não levamos em consideração algumas possibilidades. Por exemplo, de repente eu não consegui ter uma balança de precisão e coloquei proporções indevidas na reação. Ou até mesmo, eu propositalmente coloquei uma determinada substância em uma elevada quantidade. Ou também, propositalmente, eu não coloquei toda a proporção que eu queria. Isso pode ter uma razão. E qual seria essa razão? Bom, a primeira seria realmente a questão da precisão. Nem todos os instrumentos estão 100% calibrados, o que dificulta às vezes nós colocarmos nas devidas proporções. Isso é um caso. O outro caso seria, eu vou colocar excesso para garantir, por exemplo, o consumo do outro reagente que pode ser caro. No caso, por exemplo, de um combustível que está queimando. Um combustível queimando é interessante. Se eu puder controlar essa queima, essa combustão, se for uma combustão que não é altamente explosiva, se não for algo perigoso, se for algo que eu preciso que a combustão seja completa, é interessante utilizarmos excesso, por exemplo, de gás oxigênio. O gás oxigênio é um comburente que está em abundância, então ele não tem um custo, ele não é caro, vamos dizer assim, e eu posso utilizá-lo em excesso para garantir a queima de uma substância. O que significa excesso? Significa que eu tenho um reagente acima da proporção necessária para aquela reação. Isso pode acontecer, como falei, acidentalmente ou propositalmente. Jonatas, isso pode interferir no produto da reação? Pode. Então, às vezes, mudar a proporção pode gerar uma outra substância no produto. Cuidado, não é sempre que você usa excesso. Você usa excesso quando você sabe que o fato de utilizar excesso não vai formar um produto diferente, não vai criar uma nova reação química. Simplesmente o excesso é aquele reagente que eu ponho a mais da proporção, com a finalidade normalmente de garantir o consumo do outro reagente por completo. Dessa forma, garantindo uma melhor eficiência reacional. Por exemplo, se eu coloco o gás oxigênio inferior à proporção, ele já não estaria atuando como excesso, estaria atuando como limitante, pois está abaixo da proporção necessária, logo limitando a reação química da outra substância, do outro reagente por completo. A finalidade de um limitante, colocar abaixo da proporção, é o controle de uma reação. Eu posso colocar abaixo também por instrumentos de precisão mal calibrados, ou posso colocar abaixo da proporção pelo simples fato de não querer que aquela reação aconteça por completo. Por exemplo, uma reação extremamente exotérmica, a qual eu tenho um cuidado, às vezes, de não colocar a devida proporção devido à grande quantidade de energia que ela pode liberar. Onde eu tenho excesso, eu tenho um limitante. Por quê? Se eu tenho excesso de uma substância, eu posso estar entendendo que a outra, na verdade, é que está abaixo da quantidade. Porque como eu identifico o excesso? Eu identifico o excesso durante uma reação química, pois vai aparecer aquele reagente que estiver em excesso lá do lado dos produtos, não reagido. Ou seja, ele simplesmente não é consumido durante o processo reacional. Então, eu posso dizer que também o fato de ele não ter sido consumido é porque eu não tinha quantidade suficiente do outro reagente. Ou seja, o outro reagente que estava reagindo com aquele em excesso está atuando como limitante. Pois se eu aumentar a quantidade dele, eu termino por consumir aquele excesso. Então, como é que eu corrijo um excesso, caso não tenha sido a minha vontade o excesso? Eu vou lá e pego outro reagente que está atuando como limitador do consumo pleno daquele excesso e aumenta a sua quantidade até que se atinja as proporções. O objetivo é você sempre tentar garantir a reação por completo. O excesso, ele tem por finalidade, quando proposital, garantir o consumo de um outro reagente. Já o limitante tem por finalidade, quando proposital, controlar uma reação para evitar, às vezes, um consumo imediato de um determinado reagente. Aqui eu vou dar um exemplo dentro de uma reação que a gente já viu lá na estequiometria. Nessa reação, a proporção é de 4 para 11 para 2 para 8.
Aí digamos que eu fui lá e coloquei 4 mols da primeira substância, ok, 4 vezes sua massa molar, mas de repente coloquei 12 mols ao invés de colocar 11 mols de O2. Ou seja, eu estou com a quantidade a mais de O2 do que aquela necessária para a reação acontecer. Ou seja, quanto que eu tenho a mais? Se era para ter 11 e eu tenho 12, significa que eu tenho 1 mol de O2 em excesso. Para que eu consiga consumir esse O2, eu poderia colocar mais do primeiro reagente, sendo dessa forma a maneira encontrada para garantir o consumo total desse 1 mol de O2. Então eu posso dizer também que ao mesmo tempo que o O2 está em excesso, o FS2 atua como sendo um limitante, pois ele limita o processo reacional em que sobra 1 mol de O2. O O2 está em excesso, ou posso dizer que o outro está limitante. Tanto é que se eu aumentar a quantidade dessa primeira substância, eu posso aumentar até o ponto de terminar de consumir todo o O2. Mas para verificar se há excesso, basta você ver se a proporção mudou. Se era de 4 para 11 e de repente você tem 4 para 12, fica evidente que você tem excesso dessa segunda substância. A primeira está 4, a segunda está acima. Então você tem que verificar a proporção, analisando aquilo que você espera. Porque você sempre, pessoal, sempre deve escrever a proporção molar de cara em qualquer questão que envolvesse análise de conta, análise quantitativa. Você olha para a equação, já põe os coeficientes estequiométricos. Desses coeficientes estequiométricos, sempre você já tem uma linha da sua regra de 3. Sempre você já tem o primeiro ponto de análise, porque as reações químicas devem obedecer às relações estequiométricas. Portanto, você utiliza a relação estequiométrica como parâmetro para a sua regra de 3. Primeira coisa que você vai fazer é pegar a reação química, balancear e anotar as relações estequiométricas. Todas as regras de 3 surgem a partir dessa interpretação, da interpretação daquilo que deveria ser. Eu consigo fazer a conta de qualquer situação, como ela aconteceu de fato, por meio da minha equação base, que é a equação devidamente balanceada com os devidos coeficientes estequiométricos. Beleza? Fácil isso, hein, gente? Caiu uma questão, falando de excesso, você tira ela de letra. Lá na nossa próxima aula vamos falar de grau de pureza e rendimento, que são mais fatores que levam a gente para uma realidade racional e não simplesmente a teoria. Mas, gente, excesso limitante é fácil. Falou que tem excesso, pessoal? Olha um outro ponto de vista aqui, ó. Às vezes ele fala, fulano de tal reage com excesso de O2. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que aquele fulano de tal foi plenamente consumido durante a reação. Portanto, preste atenção. Você vai usar aquela substância que não está em excesso como sendo a base da sua relação estequiométrica. Por que isso? Porque se você utilizar a substância que tem excesso, vai dar errado sua conta. Uma vez que aquele excesso não faz parte da reação. Ele sobra ao final da reação. Então, para efeito de regra de 3, identificou o excesso, deixa ele quietinho e utiliza a substância limitante para as proporções. Porque aquela substância que está reagindo e atuando como limitante, ela está sendo 100% consumida. Então as relações estequiométricas, as relações de mols, vão obedecer àquela que é plenamente consumida, e não àquela que apresenta algo que não vai reagir. Então fique atento. Quando ele falar reagiu com excesso, eu estou dizendo para você que aquela outra substância que está reagindo com excesso foi 100% consumida. Portanto, é ela que eu devo utilizar como base para as minhas relações estequiométricas. Bom, pessoal, não se esqueça, se você não é ainda aluno do Química Resolve, nosso pacote é o pacote mais barato e mais completo, pois além das videoaulas, você conta sempre com um grande material em PDF, aulas extremamente explicativas, assim como os exercícios resolvidos e todas as provas do Enem resolvidas e comentadas desde 1998, quando foi a primeira prova do Enem. Vejo você na nossa próxima aula, em que vamos falar de grau de pureza e rendimento. Um grande abraço e aguardo você ansiosamente.